ficando velha. Você se pega às vezes falando isso? Essa expressão, tô ficando velha, a gente usa para querer dizer assim, eu tô mais cansada que o normal, eu não tenho mais disposição ou energia para algumas tarefas, algumas atividades, né? Como antigamente, quando eu era jovem, eu conseguia dormir tarde e acordar cedo, agora eu não consigo mais, né? Eu conseguia ficar tantas horas em pé em algum show, em alguma festa, agora já não consigo mais. E a gente vai começando, na verdade, a trazer essa expressão do tô ficando velha. Mas hoje eu estava refletindo sobre isso e é interessante a gente pensar assim, será que eu estou ficando realmente velha, né? E é o corpo físico que está refletindo e não me permitindo fazer aquelas ações? Ou será que eu estou ficando mais consciente do que eu desejo? E que talvez aquilo não esteja mais, alinhado com a minha versão hoje. E aí aqui não é sobre falar que alguém tá melhor ou pior, tá? Aqui não é sobre comparação, de dizer que, então quem não faz mais isso tá evoluído e quem ainda faz não. Gente, por favor, não é sobre isso, é sobre percepção sua interna, ok? Porque esse é um tema que a gente precisa realmente aprofundar. Tem muita coisa que você se sentia jovem fazendo, mas que no fundo não era um desejo seu, era às vezes um desejo de pertencer ao grupo, né? Um desejo de fazer parte daquele movimento, um desejo de ser vista, reconhecida, aplaudida, enfim, né? Aquela coisinha meio que as mães dizem, né? Não queira usar drogas ou fazer alguma coisa errada só para agradar o grupinho e as pessoas não acharem que você é besta ou bobo. Às vezes a gente faz isso, tá? Uma bebedeira numa festa pode não ser porque a gente tava afim de beber aquilo tudo. Pode ter sido realmente porque a gente queria ter uma história legal para contar, de ficar marcada, né? Como aquela pessoa que bebe e aí a gente não tinha reconhecimento de nada e de repente a gente é aquela pessoa radical, sabe? Diferente. E aí, peraí, chamada, volta. Sim, e aí a gente às vezes vai fazendo coisas jovens, né? Mas que aos poucos você vai mudando a sua consciência. E olha só que interessante. Você olha e diz, eu não combino mais com isso. E aí vem a famosa frase, você tá ficando velha. E eu ouço demais isso, tá? Eu ouço demais de colegas que conviveram comigo minha juventude. Então quem me conheceu aos 20, né? Aos 20, aos 30, olha pra mim e fala, você tá ficando velha. Por quê? Porque eu não bebo mais como antes, eu não subo mais nos palcos doida, né? Eu não saio mais carregada de algumas festas. Eu não faço coisas que eu achava que fazia porque eu tinha energia, né? E era jovem. Não. Eu, na verdade, agora não faço, não é porque eu estou velha e o corpo físico não aguenta em si. É que mudou a versão. A Luciana, que está aqui hoje, é uma outra Luciana. E aquela situação, de fato, tá velha para mim. É uma situação velha, não é eu que estou velha. Aquela situação é velha, então não combina mais comigo. Não significa que você, com a mesma idade que eu estou, precise parar de fazer, porque aquilo pode não ser velho para você agora. Ainda fazer parte dessa sua versão, e não significa que a minha versão está acima da sua. Não é sobre isso o mundo, gente, não é de comparação com o outro. O mundo é de comparação com suas versões. Eu não tenho que me comparar de que, então agora que eu parei de beber, eu tô melhor que quem ainda tá bebendo, né? Não! Eu tô melhor que a Luciana antiga, porque eu conheço o meu interior e eu sei as razões que a Luciana antiga usava para beber. E não eram razões da minha essência,
Mas você pode estar bebendo de um lugar que não é para tapar nenhum buraco, nenhuma carência, nenhuma dor. O que não era o meu caso, entende? Então, se você bebe por alegria, tudo bem. Eu bebia por fuga. Então, sim, para mim não faz sentido agora, esta Luciana, beber por fuga, porque eu trabalho o meu autoconhecimento e eu já percebi que eu não preciso fugir, eu não preciso tapar buraco com nada. Tudo bem se você bebe, vai para as festas, dança, faz o que tiver que fazer ainda, de um lugar espontâneo. Não é sobre a coisa ser certa ou errada. E muitas vezes as pessoas ficam achando isso. Ai, porque quem tá mais evoluído não faz tal coisa. Não, gente, você tem que estar evoluído para não fazer algo que é contra a sua essência. Mas aquilo pode ser a essência do outro e tá tudo bem, tá? Então esse vídeo é pra gente começar a parar de achar que existem etapas da vida que vai trazendo nossa evolução. A gente vai ficando mais evoluído quando deixa de sair à noite, quando deixa de beber, quando deixa de dançar funk, quando deixa de usar tal coisa. Não, não é sobre isso. Não existe esses marcadores em si. Você vai ficando mais evoluída quando você vai percebendo que você faz as coisas de um lugar seu. E pronto. Então, o que eu deixo de fazer é porque aquilo não era de fato o meu. Não era uma escolha minha porque era, vamos dizer, espontâneo estar ali. Não, eu descobri que aquela versão da Luciana, ela supria uma necessidade daquele meu momento, né? De uma criança que se sentia excluída, de uma criança que tinha uma dor da rejeição, de uma criança que nunca teve grupinhos na escola e de repente naquela versão, né, eu tinha um grupo, eu era vista, as pessoas faziam questão de me chamar. E aí eu vestia aquela roupa. Mas, parando depois para olhar, eu disse, mas não era uma roupa que eu teria escolhido. Hoje, essa Luciana teria feito diferente. Então, eu tô velha, né? Nesse sentido de, poxa, não vou mais para tal tipo de festa, não bebo mais até tal hora da noite, né? Às vezes não saio tanto mais. Mas não é porque eu tô velha corpo físico. Ai, tô velha para sair e tal. Não, a gente às vezes fala isso até para as pessoas que estão próximas, porque fica chato ficar repetindo de que você não curte mais aquilo. Aí você diz, tô velha, pronto, sabe? Mas me chamou muita atenção essa frase, porque de fato eu falei, cara, não é que eu tô velha, né? Mas a minha versão que as pessoas estão querendo encontrar tá velha. Porque aquela versão passou, ficou lá atrás. Ou seja, é uma versão velha, é uma versão antiga. E aí você precisa começar a olhar para você. Qual é a versão sua que já tá velha e que as pessoas estão tentando trazer o tempo inteiro para o presente, porque é que elas conhecem, e que você às vezes está tentando dar ainda um gostinho delas reviverem aquela versão sua. Por quê? Porque você ainda não conseguiu mostrar que a sua versão nova é a que vai ficar predominante. E é aí que a gente entra no agradar. Ai, me chamou tanto, eu vou para não parecer chata, né? Eu vou para não parecer insuportável. E no fundo, seu corpo está gritando e dizendo, esse lugar, esse ambiente, essa ação que você está tentando me colocar agora, Luciana, é velha, a gente não cabe mais aqui. E aí você insiste, não, é só hoje. E o gasto energético que a gente tem para ficar naquela versão é tão grande que a gente vai precisar de tantos dias, gente, de recuperação, sabe? E quando você vai fazendo isso, você vai percebendo que você vai entrando no negativo. Então, para pensar um pouquinho se vale a pena, né? Você ficar na versão velha, sempre que alguém lhe chama,
e lhe puxa de volta para ela. Porque às vezes você está caminhando aqui na sua nova versão e aí as pessoas do passado lhe puxam para a versão velha. E aí você vai. Por quê? Porque quando você diz que não vai, entra naquele processo do mas você não era assim. Mas a gente gostava de você do outro jeito. Você era mais legal. Não, essa versão sua tá muito chata. E aí você começa a ficar meio incomodada de ser rejeitada, né? Começa a abrir aquelas feridas e aí você diz, é melhor eu voltar. Voltar para o que elas querem, vou entregar a versão que elas querem, tá? Então sim, admite aí, tá velha, a versão tá velha e tudo bem, eu vou deixar ela lá e agora tem essa outra versão e é ela que vai rodar a partir desse momento, né? Sustente isso e não fique na dor de ter saído, porque esse é um movimento. Às vezes a gente fica se sentindo culpada por ter mudado. Tipo, gente, eu mudei. Eu me senti culpada por ter mudado, porque olha aí agora. Agora eu não consigo mais me conectar com esse ambiente, com essas pessoas. E aí eu fico culpada de me afastar de algumas pessoas. Olhem pra isso, tá? A vida é você com você. Você e suas versões. As outras pessoas também estão vivendo a vida dela com as versões delas. Então, olha, aproveita. O que é que eu preciso deixar? Lá no passado mesmo, já tá velho isso e eu vou parar de insistir. É que nem a gente, quando fica cheio de coisa velha em casa, né? Não tem mais utilidade, não tá... Você fica só esperando, um dia eu vou usar. Um dia essa sua versão vai ser interessante. Quando? Tá só gastando energia, só ocupando espaço. Então, libera essa versão velha e diz, gente, tô velha pra isso. Mas não porque você tá velha fisicamente, mas a sua versão de fato tá velha e você vai deixar ela ir embora, certo? Então sim, tô velha, sabe? Tô velha pra aquela Luciana que aos 20 anos curtia 30 dias de festa sem cansar, mas agora não é sobre os 30 dias de festa sem cansar, é sobre os 30 dias de festa gastando energia vital, energeticamente. Eu tô velha porque eu não vejo mais o porquê doar minha energia para aquilo. Então sim, eu curto 2, 3 dias, mas não necessariamente os 30. E não porque meu joelho ou minha perna não aguenta. É porque meu campo energético não aguenta. Minha versão nova não aguenta. Tá? Então que isso fique bem claro. Que você vai se tornar uma nova versão. E você vai mudar. E aquilo que você gostava e parecia que você não quer deixar de fazer, você vai deixar de fazer. E é maravilhoso você reconhecer que tá tudo bem você viver o que você deseja neste momento. Então, seja livre e vá viver sua versão, tá? E deixa lhe chamarem de velha, sim.